Então, vamos lá. Eu tenho a aplicação que eu acabei de desenvolver. Essa aplicação é uma aplicação que faz uma conexão com o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória. Então, inicialmente, para a gente fazer essa conexão, a gente precisa criar, né, dentro do nosso pacote de dados aqui, uma classe de conexão. Essa classe ela implementa um padrão singlet, né, um padrão de projeto, ou seja, um design patterns, onde a gente tem uns atributos estáticos, porque o padrão singlet ele prega que você vai ter apenas uma instância, né, dessa classe aqui, você vai conseguir gerar apenas uma instância, e essa instância é a classe própria que fornece. Então você não consegue instanciar objetos da classe conexão. Por isso aqui o nosso construtor já está até privado. A gente tem os atributos connection, que é o atributo que é o objeto que a gente vai devolver. Inicialmente ele está como nulo. A gente tem alguns atributos aqui que são constantes, que vão ser o nosso usuário, a senha e o URL para conectar com o banco de dados H2. O nosso construtor e o nosso método getConnection. Esse método ele retorna um connection, ou seja, um objeto connection. Ele é um método estático, ou seja, ele é um método de classe. E aqui a gente tem o if para validar se com, que é o meu objeto, estiver nulo. Se tiver nulo, eu vou instanciar ele através do driver manage.connection, passando a URL, o usuário e o password. Logo abaixo eu crio um jobton.showMessageDialog para mostrar uma caixinha de diálogo falando que a conexão foi efetuada com sucesso e retorno com. Por que aqui eu estou usando throws SQL exception? Porque quando a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados, se acontecer um erro, ele vai estourar uma exceção. Aqui eu estou capturando essa exceção. Eu poderia utilizar o try-catch ou apenas adicionar a assinatura do método throws SQL exception. Para a gente fazer uma conexão com o banco de dados, além de fazer a classe de conexão, a gente precisa baixar o driver de conexão com o banco de dados. Então basta digitar aqui no Google H2 driver JDBC. Se você estivesse fazendo a conexão com MySQL driver JDBC, com SQL Server driver JDBC, com Postgres driver JDBC. Acesse o site do H2, vem aqui em All Platforms, vai fazer o download do arquivo do driver para conexão com JDBC. Após fazer o download e extrair, você vai ter uma pastinha H2, dentro dessa pastinha você vai ter outra pastinha bin, e ali dentro dessa pasta você vai ter um arquivo .jar, um arquivo com extensão jar. Então, para adicionar esse driver no seu projeto, você vai vir aqui em Structure, Project Structure, aí tem módulos, aí vai ter Source, Paths, Dependencies, vem Dependencies, no maisinho aqui, jars or directs, de diretórios, clica aqui e você vai buscar no local que você fez o seu download, o seu arquivo. Então a gente procura o arquivo que a gente fez o download, dentro da pastinha H2 bin e adiciona ele. Clica aqui em OK, né? E adiciona. No meu aqui já está adicionado. Marca ele, manda aplicar e dá um OK. Ou seja, já adicionou o jar, o driver do H2 no seu projeto. Se vier aqui em External Libraries, vai estar o driver, né, o jarzinho adicionado ao seu projeto. Após criar a classe de conexão dentro do nosso pacote aqui de dados, vamos criar o pacote modelo e dentro do pacote modelo vamos criar outro pacote que vai chamar DAO. Dentro do pacote DAO a gente vai ter uma interface, que é a interface DAO. Então o que é a interface? A interface ela é como se fosse um contrato, onde todas as classes que implementarem essa interface DAO, elas vão ter, né, elas são obrigadas a implementar, ou seja, dar comportamento para esses métodos que aqui só tem as assinaturas. Aqui a gente tem a assinatura e tem o throws SQL exception. Por quê?
como os nossos métodos também vão acessar, ou seja, são métodos de CRUD, eles vão acessar a base de dados através de um cursor, eles podem tomar uma exceção, né, um erro. Então a gente vai ter que usar o throws para tratar a exceção desses métodos. E aqui a gente tem a nossa classe produto DAO, onde eu implementei os métodos de CRUD. Então inicialmente aqui a gente tem um atributo da nossa classe que é o com, igual a null, ele é do tipo connection, e dentro do nosso construtor da classe a gente instancia o nosso atributo conexão.getConnection para criar também a nossa tabela no nosso banco, porque até então a gente tem um banco. E aqui a gente cria um atributo do tipo string, né, uma variável do tipo string, e adiciona o comando SQL de DDL para criar uma tabela. Uso o prepare statement para preparar o nosso SQL. Por que preparar o nosso SQL? Aqui no caso a gente nem vai precisar preparar, mas nos próximos a gente vai ver que a gente precisa. Prepare statement, prepara o SQL e manda executar. Ou seja, quando eu instanciar um produto DAO, eu já vou criar a minha tabela na base de dados. Logo abaixo a gente tem um método de salvar. Esse método ele recebe um objeto do tipo produto. Aqui ele está com assinatura também, né? Adicionado throws SQL exception. Aqui a gente busca a nossa conexão, que está lá no nosso método de conexão aqui, né? Através do getConnection, a gente retorna a conexão. Então aqui a gente está fazendo a conexão com o banco, criando o nosso SQL para inserção. Então vamos inserir na tabela de produto que a gente criou aqui, título, preço e quantidade. Por que eu não vou inserir o ID? Porque o meu ID é autoincremente. Então eu vou usar os pontos de interrogação, porque logo aqui abaixo eu estou pegando os valores que eu recebo do objeto e adicionando como parâmetros para a minha instrução SQL. Então no lugar dos pontos de interrogação, onde eu tenho 1, 2, 3, no primeiro aqui eu vou adicionar o título, que vai ser referente ao coluna título, no segundo o preço e no terceiro a quantidade. Executo o SQL. Aqui eu tenho um método para listar. Novamente eu abro a minha conexão, né, estabeleço a conexão, monto minha instrução SQL, que é uma string, né, uma variável do tipo string, crio uma lista de produtos, onde essa lista vai receber, né, os produtos instanciados na base de dados, porque quando eu faço um SQL, ele vai voltar um cursor com um monte de registro. Eu preciso percorrer esse cursor, iterar no cursor, pegar cada, né, objeto, né, ou seja, cada registro, cada linha da tabela e montar um objeto para inserir dentro da minha lista. Então eu uso essa lista aqui. Crio uma instância de prepare statement, passando com o ponto prepare statement e adicionando aqui o SQL que a gente montou aqui logo acima. Crio agora uma variável do tipo result_set que vai receber o resultado da execução da minha consulta, que é um select. Aqui, esse result_set ele me traz um cursor com todos os registros da base, né, para produto. E agora eu vou percorrer esse cursor usando o rs, que é o meu cursor.next. E para cada registro que eu encontrar, eu vou instanciar um objeto e vou adicionar dentro dos atributos desses objetos, usando os métodos sets, os valores da minha coluna para aquela linha. Então, rs.getInt ele vai pegar o valor inteiro, né, o valor que está armazenado na coluna ID. Como é um inteiro, ele traz e seta no ID. rs.getString ele vai pegar o valor da coluna título, rs.getDouble, preço, e rs.getInt da coluna quantidade. Adiciono o meu objeto que eu instanciei aqui e atribuí os valores na minha lista e retorno a minha lista. Essa é a implementação do método de listar. Para o método alterar, ele vai receber o ID e um objeto produto. Estabeleço uma conexão com o banco, monto meu SQL de alteração, então o update, produto set título igual ponto de interrogação, preço igual ponto de interrogação, quantidade ponto de interrogação e o where igual ID, ponto de interrogação. Aqui eu vou preparar o meu SQL e aqui eu vou adicionar os parâmetros que vão substituir os pontos de interrogação com base no objeto e no ID.
Então aqui, ó, o primeiro parâmetro é o título, então produto.getTítulo. O segundo, preço, então produto.getPreço. Terceiro, quantidade, produto.getQuantidade. E o quarto é o ID aqui que eu vou pegar do parâmetro do meu método. Executo meu SQL. Por fim, eu tenho deletar, que vai receber como parâmetro um ID. Vou estabelecer a conexão com o meu banco de dados. Crio a minha instrução SQL para fazer essa deleção de um produto. E preparo o SQL, preparo o SQL. E aqui eu monto o parâmetro que eu vou adicionar aqui para substituir o meu ponto de interrogação e substituo. Então essa daqui é uma classe de CRUD, ou seja, a minha classe de Data Access Object, ou seja, a minha classe de acesso a dados, que está implementando a interface DAO, que é o contrato que fala que toda classe que implementar essa interface é obrigado a dar comportamento, ou seja, criar a implementação dos métodos salvar, listar, alterar e deletar. Aqui a gente só tem assinatura. Aqui a gente implementou os métodos. Então agora a gente vem para a classe app, que vai ser minha classe de execução, onde eu tenho o seguinte: como eu estou trabalhando com o banco H2, ele é um banco em memória, eu vou conseguir acessar ele através de um plugin que eu posso instalar no IntelliJ ou através de um servidor web que eu posso estar criando. Para criar esse servidor, a gente vai ter que importar a org.h2.tools.serve, usar essa instrução aqui para criar o servidor e adicionar ele, fazer ele subir na porta 8082. Ou seja, esse servidor ele permite a gente acessar o console do H2 e ver as tabelas que a gente está criando, fazer select. Então a gente consegue ter uma interação visual com o nosso banco. Aqui eu criei um menuzinho para a gente estar acessando, fazendo a criação do nosso produto, nosso banco de dados é de produto, e eu criei um menuzinho para um sistema de uma loja de games, onde eu tenho o Dual, que vai ficar me mostrando o menuzinho, as opções do menu, enquanto minha OP for diferente de 5. Então eu vou ler o valor de OP aqui, e enquanto esse cara for diferente de 5, eu continuo iterando aqui, mostrando esse menu. O meu menu ele tem 5 opções. Um para cadastrar, onde eu chamo o método que cadastra produtos. Então esse método ele recebe lá a minha instância de produto DAO, que eu crio aqui logo acima. Então eu tenho um atributo estático produto DAO aqui, que está igual a nu, e dentro do método main eu instancio esse produto DAO. Logo abaixo, então, eu crio um método cadastrar produtos, que recebe o nosso scanner, que foi instanciado dentro da main, e a instância de produto DAO. Ele também está com assinatura, throws SQL exception, porque ele vai chamar o produto DAO.salvar, que também está na assinatura um throws SQL exception. Aqui eu, como eu estou usando input através do teclado, então eu peço para o usuário informar o título, limpo o buffer, leio o valor, porque como eu estou no loop, eu tenho que limpar antes de ler o título, porque quando eu for senão ele vai pular para o preço. Leio o valor do título, peço para ele digitar o preço, leio o valor, peço para digitar a quantidade, leio o valor. Chamo meu salvar do produto DAO, que é o objeto que eu criei aqui, então eu vou chamar os meus métodos de CRUD. Chamo o ponto salvar e mostro um de option pane, mostrando que o jogo foi cadastrado com sucesso. Tem o método de listar também, que ele recebe a instância do produto DAO. Eu chamo aqui, crio um for each, onde eu vou receber o retorno do produto DAO.listar, que retorna uma lista, e crio aqui um P que vai receber o objeto da lista, a referência para o objeto da lista, e para cada iteração eu vou mostrando os dados que eu vou buscar lá no banco, e eu então adiciono no objeto e mostro aqui. E tenho também o método de deletar, que tem a opção de receber como parâmetro o produto DAO também, e o scanner.
Por que eu recebi o scanner? Porque eu vou pedir para o usuário digitar o ID do produto que ele quer remover. Aqui eu chamo o meu objeto produto DAO.deletar, que é o método que está aqui, criado aqui, e ele vai fazer a remoção desse produto da base de dados. Então aqui são as implementações dos métodos, né? Então eu implementei o cadastrar, o listar e o deletar. A gente já tem aqui o alterar implementado, então se a gente quiser implementar o alterar, é só implementar o método de alterar aqui na nossa visão aqui, né? Para a gente chamar. E aqui a gente tem as opções. Então vamos executar essa aplicação aqui para a gente visualizar inserindo no banco de dados. Está executando. Então aqui ele já até me mostrou a mensagem de conexão estabelecida com sucesso com o banco de dados. Dou um OK, ele me mostra o meu menu. Aqui, ó, quando eu mostro meu menu, eu estou mostrando aqui o nosso console. Então basta eu clicar, segurar Ctrl e clicar aqui, ele vai me abrir a tela de login do meu console. Então org h2.driver jdbc .h2.min.2.loja. Essa URL aqui é a URL que você criou aqui, ó. Você vai criar aqui, ó, na conexão, é a URL de conexão. Então aqui o username, né, o nosso usuário é o SA e password a gente não tem. Vamos testar a conexão. O teste foi realizado com sucesso. Eu vou conectar. A gente tem aqui, ó, uma tabela produto. Essa tabela, ID, título, preço, quantidade. Foi a tabela que a gente criou aqui, ó, dentro do nosso produto DAO, no construtor da classe produto DAO. Então vamos criar um select aqui para a gente ver se ela tem algum registro. Select from produto. Não tem nenhum registro. Então vamos voltar aqui e vamos escolher a opção 1 e vamos digitar um nome de um jogo, FIFA 24. Vamos digitar o preço e vamos digitar a quantidade. Ele já vai me mostrar aqui, ó, tá abrindo outra tela, jogo cadastrado com sucesso. Dou um OK, ele me mostra o menu de novo. Vamos vir aqui na base e ver se foi cadastrado mesmo. Vamos rodar o nosso select de novo. O jogo está aqui. Vamos cadastrar mais um produto. Então vamos escolher a opção 1. De novo. Vamos digitar um jogo Mortal Kombat 4. Vou colocar o preço de 150 e vamos digitar que ele tem 5 quantidade em estoque. Já me mostrou aqui que o jogo foi cadastrado com sucesso. Então eu vou mandar listar todos os jogos novamente. 2. Ele me lista os jogos aqui, ó. 1 e 2. Certo? Vamos remover um jogo. Então vamos lá, vamos ver se está lá no banco. Vou dar um select novamente. Tem Mortal Kombat aqui no banco. Vamos remover um jogo. Vou escolher a opção 4 para deletar. E vou remover o jogo com o ID 1. Removi. Então ele é produto removido com sucesso. Vou mandar listar aqui. 2 para listar. Ele me listou apenas, ó, digitei o 2, né, opção 2, para listar todos os jogos, mas ele me listou só com ID 2. Por quê? Na base já não tem mais o jogo com ID 1. Vamos cadastrar mais um jogo aqui, que vai ser o meu Gran Turismo 5. Vamos colocar o preço de 200 e vamos falar que tem 20 de quantidade. Já aparece aqui para mim o jogo cadastrado com sucesso. Vou mandar listar. Então escolhi a opção 2. Listar, ele já me listou aqui, ó, Mortal Kombat e o Gran Turismo. Se eu vier aqui na base de dados,
Tenho Gran Turismo aqui. Vamos ver a opção 3, que eu ainda não fiz a chamada aqui, né? Ou seja, eu não criei aqui na minha classe app uma opção para chamar a opção 3 para alterar. Se eu digitar a opção 3, ele me fala que ó, em desenvolvimento e já me mostra o menu de novo. E se eu digitar a opção 5, vai sair. Finalizou aqui. Meu servidor ainda está de pé, né? Porque ele ainda está rodando aqui. Eu posso vir aqui e matar a aplicação. Aqui, né, nessa aplicação, em tudo terá bom apresentar para vocês, né, uma forma de fazer uma conexão com um banco de dados em memória, que é o H2. Se eu quisesse fazer uma conexão com uma SQL, uma SQL Server, um Postgres, bastaria eu fazer o download do driver específico, né, para minha aplicação e alterar a minha URL de conexão aqui de acordo com a minha aplicação. Aqui no nosso caso é o H2, né, então se eu fosse um SQL eu colocaria o MySQL. A porta que eu estou conectando no MySQL, ou seja, localhost, a porta, e o nome do banco. Postgres a mesma coisa e SQL Server a mesma coisa. Faria o download do driver, né? Então acessaria a internet, faria o download do driver específico, adicionaria o jar no meu projeto e eu conseguiria conectar com esse banco de dados. E assim eu poderia desenvolver minha aplicação. Criar minha classe modelo, que é a representação da minha tabela no banco de dados, onde eu vou instanciar objetos a partir dessa classe modelo para representar cada registro da minha base de dados. Ou seja, quando eu instancio um objeto e uso o meu método salvar, esse objeto instanciado ele vai ser um registro na minha tabela. E eu posso utilizar as demais opções de CRUD, né, que é o create é o salvar, reach é o listar, update ou alterar e o D de deletar. Criei a minha interface, que é o meu contrato, onde se eu tiver mais alguma classe modelo aqui, eu posso criar, por exemplo, a classe cliente e eu posso criar a classe cliente DAO que implementa essa interface, vai ter os métodos de CRUD para mim criar, listar, alterar e deletar um cliente. E aqui dentro da pacotinho de visão eu tenho a minha classe, que é a minha camada de aplicação, onde o usuário vai interagir com os métodos através dessa classe aqui. Essa classe está expondo um menuzinho de opções, onde eu tenho as opções de cadastrar, listar, tem a opção de alterar também, só que eu não implementei aqui, e tem a opção de deletar, que são métodos estáticos que eu defini fora do método main para ficar mais organizado o código, certo? Então eu tenho o método de cadastrar produtos, listar e deletar. Então, no mais é isso. Espero que esse vídeo consiga auxiliar vocês a criar uma aplicação conectando com o banco de dados e bons estudos.